Olá pessoal, meu nome é Andreia e agora, após trabalhar bastante com as vogais, a gente vai continuar o processo e dando início ao trabalho com as consoantes, tá legal? E no método fonético, as primeiras consoantes que eu trabalho são os sons de S e de P, o S e o P, tá legal? Vamos lá? Então a primeira atividade que a gente pode apresentar para esse aluno ou para um filho é trazer alguns objetos, tá? O primeiro som é o som de S. Então eu vou trazer 3 objetos por enquanto que começam com esse som. Veja bem. Sorvete. Sabonete e sapato. Perguntar para a criança, pode ser que ela não saiba, mas se você pergunta para a criança, o que será que tem em comum com esses 3 objetos? Vamos lá, repetir. Sabonete, sorvete, sapato, dando sempre ênfase ao som inicial. Elas vão perceber ou não que começam com som de S. Se não perceberem, não tem problema, mas se perceberem, ó, nota 10. Se não perceberem ou se perceberem, você mesmo vai falar, sim, todas começam com som de S. Como que eu represento esse som? Alguém conhece a representação, a letra que representa esse som? Então você vai fazer lá na lousa, você vai fazer num caderno, tá? Bem grande, para a criança possa ver como que é a representação desse som. Esse é o som de S, certo? Alguém sabe qual é o nome desse som? Alguns vão dizer, é o S. Se não souber, não tem problema, não é o que a gente vai precisar nesse momento, tá bom? Aos poucos a criança vai saber que aquele som chama S. Não tem problema, a gente trabalha com sons. Feito isso, vamos fazer esse som no ar, mostrando para a criança qual é o movimento certo, tá? Vamos fazer com o dedinho no ar. Vamos trabalhar com a massinha? Vamos fazer aproveitando e trabalhando com a coordenação motora fina. Vamos fazer também com a massinha. Depois você pode pegar um papel e sempre colocar todos os fonemas que foram sendo trabalhados, você vai fazer isso aqui, ó. Sempre com caneta vermelha, canetinha, você vai colocar aqui no canto, tá? Esquerdo, e vai fazer algum desenho que começa com esse som. No caso aqui é sopa. E sempre identificar o som com a letra, né, com uma canetinha vermelha, tá? Para poder deixar bem nítido para a criança aquele som trabalhado. Pedir para a criança procurar vários objetos na casa e pendurá-los e separá-los numa caixinha, outros objetos, não só os 3 que a gente apresentou aqui. Quais outros objetos, quais rótulos que começam com esse som? Vamos procurar? Vamos trabalhar lá no supermercado. O que será que começa com som de S? E assim por diante. Lembra do nosso blocão? O blocão que a gente vai usar em todo o nosso processo de alfabetização. Então tem aqui, né, as vogais que já foram trabalhadas e o primeiro fonema agora que é o nosso S, tá? Então eu tenho aqui as vogais que não precisam ser apresentadas na ordem, lembrando disso, somente as consoantes que são apresentadas na ordem e tá aqui. Esse aqui também eu vou colocar em vermelho,
o nosso som que a gente está trabalhando e pedir para a criança desenhar o que começa com esse som, tá vendo? E sempre colocar, destacar na cor vermelha, tá? Na escrita. O som inicial. E toda vez que aparecer a letra, né? Você identifica, você coloca em vermelho. Gente, aqui eu tô usando a letra em bastão, o caixa alta. Por quê? Porque tem crianças com muita dificuldade de aprendizagem e essa letra é a letra mais fácil da criança aprender. A criança, voltando a dizer, eu repito em todos os vídeos, a criança vai aprender a letra que ela já está acostumada na escola, que ela já veio aprendendo a escrever o nome, tá? Então assim, se ela usa a letra script, continua com a letra script. Se ela usa a letra de forma, continua com a letra de forma, tá bom? Então assim, o que eu coloquei, porque eu também trabalho muito com crianças que têm transtornos e dificuldade de aprendizagem, então a gente costuma usar essa letra, tá? Então esse blocão é usado em todo o processo, tá? A criança vai desenhar. E se ela não souber desenhar? Procure figuras e cole, não tem problema. Outra coisa importante nesse trabalho aqui é escrever na frente da criança. Pra quê? Porque ela vai adquirindo os sons das letras também, ao ver que essa escrita e também o movimento da letra, tá? Bom, jogos. Lembra que eu sempre ensino para vocês alguns jogos, tá? Para confeccionar. Nós mesmas ou mesmos, né? Podemos confeccionar os jogos que são muito úteis. O primeiro deles, né? Lembra do Compre Bem? Esse aqui é o das vogais, que a gente pega um papel cartão, tá? Você vai recortar pelo menos 5 figuras com cada fonema. Esse aqui é o das vogais. E aqui eu fiz, tá? Com o nosso som que a gente vai trabalhar. Em uma semana, claro, a gente respeita sempre a individualidade de cada aluno. Em uma semana, normalmente, são apresentados 2 fonemas, mas não tem problema a gente apresentar um de cada vez ou um a cada 15 dias, só que a gente tem que ter uma constância. Então, se eu apresentei os hoje, eu vou continuar até a criança ficar craque naquele fonema. Eu não posso passar para o fonema seguinte enquanto a criança não aprendeu. Isso para aquelas pessoas que estão alfabetizando o filho, tá? Alfabetizando um aluno que tem muita dificuldade. Então tem que respeitar a individualidade de cada um. Então aqui eu tenho e separei algumas figuras, tá? Então sempre coloco em uma das cartelinhas, eu coloco eu escrevo em vermelho de preferência e coloco a letra, tá? Representação. Aqui eu sempre coloco uma maiúscula e outra minúscula, tá? Então assim, tem sino, eu tenho sorvete, eu tenho sol. Pedir para a criança, antes de jogar, para você mostrar as figuras e os sons para facilitar para ela também. Sempre repetir o som, tá? E mostrar a representação desse som. Então, como que a gente joga isso? Eu misturei os sons e eu posso misturar o das vogais também. Então, eu misturei o S e o P, né, que é o som de S e o som de P, que é o segundo fonema a ser apresentado. Então o que a gente vai fazer? Eu misturei as figuras, a gente coloca todas viradas para cima, separadas, né, em cima da mesa, e aí a criança vai usar junto com as vogais, tá? A gente vai misturar todas e junto com as vogais as letras, tá? Opa, eu mostrei o P aqui.
o P já já. Então, junto com as vogais, a gente coloca as cartelas com as letras viradas para baixo e aí a criança sorteia. Ao sortear, por exemplo, sorteou o A, ela vai procurar lá uma figura que começa com o som de A. Azul. Aí a outra criança ou a mesma criança sorteou o S. Aí ela vai procurar e pegar o sol e assim por diante. À medida que a gente vai acrescentando fonemas, você pode ir misturando, tirando alguns, que a criança já tá craque, tudo bem? A gente chama isso de compre bem. Aí, a partir do momento que a criança ficou bem craque nesse som, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar na lousa, porque já é possível ler algumas palavras com esse som. Então, o que a gente pode escrever para ela? Veja bem, eu posso escrever aqui, ó. Saia! Ao ler a palavra com a criança, você vai passando o dedinho, ou eu vou mostrar um outro recurso que tem, que é a preguicinha. Então eu vou colocar aqui, ou na lousa ou no papel, algumas palavras que a gente pode construir com o som de S e as vogais, tá? Tem mais palavras, tá certo? Eu posso construir só com as vogais também, enfim. Então eu coloquei a primeira aqui, saia. Como que eu vou ensinar o meu aluno a ler? Então eu vou tampar, tá certo? E a gente vai falar o som das letras sem dar pausa. Não pode parar. Então, ó, saia. Aí eu passo o dedo, saia. E a mesma coisa com as outras palavras que você colocar. E ler sempre, tá? A criança, então, leu, passou o dedo da esquerda para a direita, tá bom? A partir do momento, então assim, a criança já ficou craque nesse som, a criança já sabe ler esse som. Se ela, e todas as palavras que são envolvidas com esse som, se ela conseguir adquirir habilidades para isso, você pode apresentar na mesma semana, tá? Ou na semana seguinte, o outro som. Que aí você vai entrar com novos objetos para a criança. Então, se você apresentou 3, pode apresentar 3 também. Olha, eu trouxe mais 3 objetos. Pano. Porta-retrato, pilha, e perguntar para ela o que tem em comum com esses 3 objetos. Pode ser que ela não saiba, pode ser que ela saiba, enfim, todos começam com o som de P. O que mais começa com esse som? Papai, pedra, pijama. Só de ouvir, a criança pode reproduzir. E ela fala um, você fala outro e assim por diante. Vamos representar esse som. Qual que é a letra que representa esse som? Mostrar para a criança, fazer lá na lousa. De cima para baixo. Vamos lá. Certo? Fiz aqui a minha representação, vou fazer de novo a representação no ar, para a criança poder... As atividades são repetitivas, o que eu fiz com um fonema, eu faço com outro, tá legal? Então, representar com a massinha, representar no papel, procurar atividades, palavras que começam com esse som em revista. Já eu vou mostrar para vocês as atividades de escrita também, as atividades em fichas, tá? Então, vou fazer o meu blocão, com esse som, tá? Pedir para a criança desenhar.
Vou pedir para ela procurar de novo outros objetos na casa que começam com esse som. Pedir rótulos também, supermercados, enfim. E aí agora a criança já sabe 2 fonemas, tá? Ela sabe o S e o P. E aí, com isso, aumenta a quantidade de palavras que ela já sabe ler. Eu vou colocar para vocês aqui no vídeo, tá? No final do vídeo eu vou colocar todas as palavras que essas crianças já conseguem ler com esses 2 fonemas e as vogais. O que mais que a gente pode fazer? O que a gente pode confeccionar? A gente pode confeccionar jogo da memória com algumas palavras, tá? Aí agora eu posso fazer tanto da figura com a palavra e também eu posso fazer palavra com a outra palavra, para a criança poder visualizar também, que é muito bom. Então aqui tem pá e pá, tá? É importante que todas essas figuras com as suas respectivas palavras, a criança já saiba ler. Então só pode ter esses fonemas, tá? Então aqui tem osso, porque eu misturei agora o s com p, tá? Tem outro aqui, ó, pão, tá certo? E tem outras aqui também. Então você pode criar. Como que você vai fazer isso? Com as palavras que eu dou no final do nosso vídeo, tá? Eu não sei, lembra que eu comentei aqui sobre a preguicinha? A preguicinha é um papel cartão assim, que você vai deixar aberto dos 2 lados, tá? E vai passar uma fita aqui nessas 2 extremidades, nesses lados aqui paralelos. E você vai colocar palavras somente com esses sons trabalhados, somente palavras que a criança consiga ler, tá bom? Vai colocar aqui dentro e da mesma maneira que você colocou lá na lousa, você vai mostrar para a criança. A criança não pode parar de fazer o som, tá? Então vou te dar um exemplo aqui, ó. Esse som de p, gente, sempre você tem que apresentá-lo com a vogal, porque ele é um som explosivo, tá? Então aqui, ó, pessoa, e mostrar para a criança passando o dedo depois, pessoa. Por quê? Porque a criança demora a fazer o som, muitas vezes ela nem compreende a palavra que leu. Então assim, a criança está no processo de alfabetização, frases então, ela demora, você tem que reler a frase inteira para ela, senão ela não vai compreender, não vai interpretar, tá bom? Então esse é o preguicinha, esse aqui é essa aqui é a preguicinha, e esse é um instrumento que é muito usado nesse processo de alfabetização, que é joia, tá bom? Tem um outro jogo que a gente pode também fazer bastante para as crianças à medida que vai apresentando os fonemas, que é o bingo, tá? Então assim, o bingo também é uma atividade muito fácil de fazer, tá? Você só vai colocar figuras também, que a criança já saiba ler a palavra correspondente, tá? Você não vai colocar diferente. Então você pode, inclusive, a criança não vai bater o olho inicialmente e vai ler sopa. Você pode usar a preguicinha para cantar lá o bingo, tá bom? E essas são algumas atividades, alguns jogos que a gente faz. Lembrando também que na sala, onde tiver a sala de aula ou o quarto da criança, o quarto de estudos, vai estar cheio desse aqui, ó, dessa folha. Lembra que eu mostrei do S e agora o P, tá bom? Então assim, a criança desenha uma figura, ou se não souber desenhar, cola, tá bom? E você vai escrever embaixo, sempre identificando com uma cor diferente o som que está sendo trabalhado. Tá legal?
E eu vou mostrar para vocês agora as atividades de escrita, de fichas, tá bom? Que eu vou fornecer também para vocês, tá bom? Então são essas as atividades que você pode estar utilizando durante uma semana, pode repetir, pode acrescentar mais coisas. Se você precisar de alguma ajuda, pode me mandar um e-mail, tá legal? Você pode me mandar um e-mail, inclusive, para poder imprimir essas atividades que eu mando para vocês, o arquivo, tá legal? Se você gostou, então, desse vídeo, dá um like, se inscreva aí no meu canal. E muito obrigada por me ouvir e até breve.